E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, você pode me chamar aqui nos comentários de DK. Então, no vídeo de hoje, a gente vai analisar a Render, a RNDR, né? A Lobo, e vamos fazer um update pela Dog Go to the Moon e pelo Bitcoin. Amanhã, que é sabadão, a gente vai fazer a análise da TON, tá? E da TokenFi, também vamos fazer alguns updates. E domingo a SoulSex, eu acho que é assim que se pronuncia. Tá? Então, sábado e domingo, amanhã vai ser o último dia, o último final de semana que eu vou fazer a análise. Tá? Então, eu decidi tirar o sábado e domingo aqui, como eu sempre fiz, né? Como eu quis postar aí, fazer análises diárias aqui com vocês, eu decidi que permaneceria com o final de semana, mas vou retornar aí a descansar, né? Aproveitar aí os finais de semana com a família. Tá? Então, esse vai ser o último final de semana que eu vou fazer a análise, para respeitar a solicitação dessas pessoas que me pediram, né, para fazer a análise dessas criptomoedas que eu mencionei. Então a gente vai permanecer com as análises de segunda a sexta, tá? E sábado e domingo a gente vai dar uma descansada, tá bom? Então vamos aqui para análise. Inclusive, pessoal, olha só, se você está chegando agora, se você não me conhece, eu te sugiro a assistir o material, o conteúdo, você não sabe se eu vou falar algo de relevante aqui, então eu sugiro que você assista, depois você tire suas conclusões. Aí sim, se você curtiu o que eu vou falar aqui, se você achar que tem relevância e você curte esse tipo de análise, aí sim eu te convido a se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho de notificações, porque o YouTube entende que esse material, esse vídeo, ele é relevante e ele acaba aí compartilhando com toda a comunidade aqui do YouTube. Por consequência, nosso canal começa a crescer e a gente vem a trazer aí mais novidades para o canal, tá? Então vamos lá, a análise da Lobo, pelo que eu vi aqui nas minhas pastas, eu já fiz uma análise da Lobo, tá? No vídeo 51, está aqui a análise da Lobo, estávamos aqui ao momento da análise, vídeo 51, estou circulando aqui, estávamos mais ou menos nessa região, não tínhamos ainda mitigado esse POI, né, esse bloquinho de ordens aqui do H4, ainda no vídeo eu lembro que eu mencionei que provavelmente esse bloquinho de ordens não conseguiria segurar, porque a gente tinha uma liquidez muito grande aqui, tá, nessa região, e que o preço viria fazer um flush, e foi exatamente o que o preço fez, tá, ele capturou toda essa liquidez, e logo em seguida ele já fez aí essa movimentação de alta, tá? E eu mencionei também que quando você não tem mais suportes abaixo dessa liquidez aqui, que é o caso da Lobo, tá? Fibonacci nos auxilia muito bem a encontrar esses suportes. A gente pode ver aqui que o preço ele cravou aqui, né? Ele se sustentou nesse nível de 1,27% de Fibonacci, tá? Então, sempre sugiro vocês a trabalhar e entenderem um pouco, tá? Fibonacci, deixa eu só tirar aqui para não poluir aqui, 1% aqui, né? Porque os níveis de Fibonacci, sim, eles são procurados aí pelos institucionais, tá? Pelos peixes grandes, tá? Eles sempre vêm buscar esses níveis que são muito relevantes. Inclusive, se você conseguir, se você entende esses conceitos de alinhamento de fluxo, de estrutura, enfim, Boss, choque, né, que são conceitos do Smart Money Concept, do SMC, você teria aí pegado um alinhamento de fluxo e surfado aí. Não, é claro, né, pessoal, que só para a gente dar como exemplo, essa movimentação desde esse flush até o topo deu aproximadamente 145%. Né? Não digo que você teria pegado o fundo, que não é assim que funciona, precisaria diminuir o time frame para surfar uma movimentação, mas pelo menos aí uns 70% você teria pegado desses 150 aí, tá? Se você conhece, entende o método do Smart Money Concept. Mas quem vive de passado é museu. Vamos tentar entender aí quais as próximas movimentações para Lobo. Como eu lembro do que eu analisei, a gente tem essa estrutura aqui que está começando a ser corrigida por essa movimentação aqui. Estamos extremamente fracas, até brinquei, falei assim, quando fui pegar a análise da Lobo aqui, me deu 10 tipos de ruim, né? Porque ela está de fato numa tendência, está muito fraca, ela teria, foi mais ou menos mais ou menos isso aqui que eu vou fazer, só para vocês entenderem, tá? Para quem está chegando no canal agora, este mega candle aqui, tá? Esse mega candle, ele representa toda essa estrutura aqui. Então, para eu começar a pensar, tá? Em compra em Lobo, eu tenho aqui ó, 50% dessa estrutura, ele bate exatamente aqui, tá? Nesta região aqui, ó. Seria 50%. E se atingir essa região aqui de 50%, tá, quer dizer que essa estrutura está em equilíbrio. Eu tenho que começar a trabalhar acima de ponto, né, 13,660, para essa estrutura começar a esboçar um sentimento de força. Enquanto estivermos trabalhando abaixo, tá, de ponto 13,660, essa estrutura, ou seja, a tendência da Lobo é de mais queda. Por isso que os níveis de Fibonacci eles são relevantes para a gente entender que
Quando ele romper determinado movimento, né, determinado nível de fio, aí sim, né, a gente vai conseguir buscar aqui novas resistências. Enquanto a gente estiver abaixo desse valor aqui, é mais queda para lobo. Então, o que eu vejo, o que eu especulo? Se a gente diminuir, por exemplo, lá por 15 minutos, olha só como a lobo em si, essa criptoativo, ele não tem liquidez. Olha só os espaçamentos aqui, são candles aqui que a gente não consegue fazer uma leitura direito do movimento, tá? Tem muitos gaps aqui, não é nem ineficiência, é como se fosse uma falha na Matrix. Tá? Então, por quê? Porque é um ativo que não tem liquidez para trabalhar. Então, assim, primeiro ponto, para você que está começando agora, é sempre procurar ativos que têm muita liquidez, ou seja, que tem muitas pessoas comprando e muitas pessoas vendendo, porque o mercado ele vai se movimentar aí com mais facilidade, né? Enfim, são ativos melhores para se trabalhar do que um ativo que não tem liquidez, porque ele vai demorar mais, como tem poucas pessoas negociando, ou seja, esse movimento de alta ou até o próprio movimento de baixa, ele vai demorar mais para acontecer por causa da liquidez, né, desse criptoativo. Então a gente vem aqui, pelo menos aqui por 4 horas, para tentar entender o seguinte. Eu tenho aqui essa estrutura agora, tá? Ela está acima de 38%, ou seja, ela está acima, tá, deste valor aqui, ó, 69,98. Deixa eu só organizar aqui, tá? Para ficar retinho. Aqui. Aqui, tá? Trabalhando acima aqui deste ponto 38, me mostra que essa estrutura aqui de fato está forte e que de fato a gente possa vir buscar aqui, pelo menos, tá? Essa linha alaranjada aqui é a máxima da semana, tá? Ele vem aqui fazendo a mitigação. Posso pegar um bloquinho de ordens aqui atrás, por exemplo, ó. Tem esse bloquinho de ordens aqui atrás, aqui, tá? Que praticamente ele confluencia, tá, com a minha máxima da semana passada. Tá? Inclusive, ele tocaria alinhamento de fluxo para continuação de queda, visto que estamos trabalhando, tá, abaixo desse movimento. Vai sair daqui, furar aqui embaixo? Não sei. Eu sei que provavelmente ele vai mitigar esse bloquinho aqui em cima e vai ter aí mais continuação de queda. Provavelmente ele possa parar numa região aqui para, quem sabe, ter mais movimentação de alta. Mas lembrando que são só apenas especulações. E se a gente perder esse valor aqui, vocês podem ver que a gente tem liquidez aqui neste fundo, tá? Neste fundão aqui, temos liquidez. Um baita de um fair value gap aqui, ineficiência, que um próximo... O ponto bom disso tudo é o quê, pessoal? Olha só. A gente tem aqui uma bandeira de alta, tá? Uma micro bandeira de alta, porque estamos com uma tendência de baixa. E essas bandeiras tendem o quê? A romper para cima. Por isso, né, que a gente tem uma grande probabilidade de mitigação desse bloquinho aqui. Tá? Aqui na casa dos... Aqui, ó. Tá? Aqui na casa dos ponto 10.544. Justamente porque estamos acima de nível de 38 e precisamos capturar a liquidez aqui da semana anterior e coincide com um bloquinho de ordens aqui atrás. Né? E ainda estamos por cima de 38. Mas, né, como eu trabalho com probabilidades, e DK, pô, se perder esse fundo aqui, aonde ela pode parar? A gente entende que tem liquidez aqui, a gente entende que tem um baita fair value gap aqui que já foi mitigado, tá? Por esses dois candles aqui, e que o próximo ponto de parada seria este bloco de ordens aqui atrás, aqui, ó, tá? Tá? Aqui atrás, aqui, ó, eu tenho o último desceu aqui, esse aqui. Eu tenho esse bloquinho de ordens aqui, posso botar aqui, não desenhar um retângulo, tá, pessoal? Pode ser só uma linha, mas vamos fazer um retângulo aqui, ó. Este bloquinho de ordens aqui atrás, aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui a gente entenderia que seria um próximo ponto de parada. Por quê? Que eu acho que eu mencionei que seria interessante. Porque como ele já capturou a liquidez e ele já formou esse fundo aqui, seria uma probabilidade pouca de ele romper novamente esse fundo. Então eu tenho um bloco de ordens aqui para segurar esse movimento e dar continuação de alta aqui para lobo. Tá? Então, por isso que eu falei que é um ponto positivo, porque ele deixou muita ineficiência e deixou o bloco de ordens para trás. Então, uma probabilidade muito baixa a gente romper esse fundo aqui, né, novamente em lobo, né, visto que a gente está por cima de 38, bandeirinha de baixa que tende a romper para cima, tá? Então a gente tem grandes probabilidades desse preço se manter aqui por cima de 38 e logo vir mitigar aqui o ponto 10. Seria a maior probabilidade. Logo, como eu falei que a gente sempre tem que ter uma carta na manga, caso a gente perca essa movimentação, temos liquidez aqui, temos esse desbalanceamento, essa ineficiência e um bloquinho de ordens que ficou para trás. Logo, ele mitigaria esse bloco de ordens e daria aí continuação a movimentação de alta, quem sabe rumo aqui a este bloco de ordens aqui em cima. É claro que ele não, a hora que ele mitigar esse bloco aqui, caso ele venha perder 38, ele não vai no único movimento mitigar, ele vai fazer aqui topos e fundos ascendentes para depois chegar aqui neste bloquinho de ordens aqui, tá? Nesse bloco de ordens aqui atrás, tá? Então é isso que eu vejo para lobo, tá? Lembrando que a tendência macro de lobo é de baixa, logo para eu eliminar esse viés eu preciso
trabalhar acima, pelo menos acima de 13,696, tá? Abaixo disso infelizmente, aí é mais queda para dog não, para lobo, tá? Mas a curto prazo seria este movimento que eu especulo. Mitigação desse bloquinho aqui, tá? Depois ele faz aqui um pullback, daí a gente faz uma reanálise para ver se ele vai buscar isso aqui, buscar esse valor aqui em cima, dessa resistência e ter mais continuação, ou se ele vai vir aqui pegar essa ineficiência e cravar naquele bloco de ordens e aí sim começar a subir, tá? Mas isso são aí probabilidades, tá? Então, espero ter esclarecido aí a pessoa que me esclarecido né, algumas dúvidas que ficou para trás aí com relação à análise da pessoa que me pediu para fazer aqui a lobo, tá? Vamos para RNDR. A NRDR, por que eu não fiz na lobo? A lobo não dá para fazer um estudo aqui de ondas de Elliott, porque estamos somente numa perna de correção aqui e fica complicado aqui de você fazer uma análise mais detalhada de Elliott, tá? Então a gente, enquanto ele não conseguir inverter, fazer o choque para a gente conseguir identificar a primeira pernada propulsiva de Elliott, fica complicado de você fazer uma análise em Elliott aqui em lobo, tá? Por isso que eu não fiz, não teria feito e teria explicado com um pouquinho mais de detalhe, né, a maior probabilidade aí para ver se a gente vai ter mais queda, tá? Visto que, assim, se for analisar pela probabilidade, a gente tem aqui essa correção em V que devolveu 100% dessa pernada aqui, tá? Visto que a macro dela é tendência de baixa, logo, né, se eu não romper esses níveis que eu mencionei aqui, é mais queda para lobo. Por isso que é importante a gente entender quais são as regiões, né, críticas e importantes do gráfico para a gente conseguir trabalhar, né, tanto na ponta vendedora como na compradora. Então é isso que eu especulo para lobo. E RNDR eu já consegui fazer aqui uma análise de Elliott. Não comecei aqui por trás porque eu gostaria que eu tivesse aqui um movimento de queda, tá? Para fazer o choque aqui nessa região, eu identificar isso aqui como sendo uma perna válida, número 1, 2, 3, uma 4 aqui numa correção simétrica, depois a 5, depois um ABC, né? Aqui fez o choque, e aí eu comecei a fazer aqui a onda de Elliott na renda, tá? Então aqui ela fez, né, a pernada número 1, tudo dentro dos níveis característicos de cada onda, então teoricamente está correto aqui essa contagem, tá? Fez aqui um triângulo que a gente chama de running, que quando a onda B eu tenho a onda A B rompe o início da onda A aqui, tá? O início da onda A. O ideal seria que a gente tivesse um C, um D, o E e depois explodir aqui para cima, mas como eu mencionei, quando eu faço uma análise, eu não fecho a minha mente, enfim, eu tenho flexibilidade na hora de analisar. Se eu diminuir o time frame aqui, eu até consigo, se eu olhar por 4 horas, eu até consigo ver aqui, tá? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Um A, um B, um C, um D e um E aqui. Se eu fazer aqui uma LTB bem inclinada aqui, eu consigo pegar um D e um E aqui para depois estourar a boiada, tá? Mas prefiro ficar com essa contagem mais macro aqui, que ficou mais aqui interessante, tá? Então, eu vejo aí boas, quem sabe uma perna 5 aqui da ondas de Elliott. Então, eu tenho, como mencionei, 1, 2, 3, 4. E as ondas características são 38% e 50%. E a gente veio segurar aqui 50%, que dá exatamente em, vamos clicar aqui, em 4,16. Então, a gente tem o seguinte... Pela teoria, né, aqui seria, não digo terminar ou encerrar, porque se fosse simples assim, né, pessoal, o que a gente tem, por que eu falo na flexibilidade? Imagina se tudo fosse simples assim. Eu até dei um exemplo para vocês, por exemplo, aqui, ó, do RSI algum dia desses. Se fosse simples assim, sobrecomprado, entrou aqui, ó, aqui coincidiu, tá? Sobrecomprado, você entra vendido para surfar a queda de baixo. Então, se você tivesse pegado aqui, sobrecomprado. É claro, né, pessoal, que depois de pronto é facinho, né? Até uma criança sabe fazer isso, né? Esse aqui é só pra gente, como eu já falei para vocês, me dá uns 10 tipos de ruim quando eu faço isso aqui. Mas eu preciso explicar, né, algumas situações, por isso que eu volto aqui e trabalho com um gráfico pronto. Mas eu detesto fazer isso, tá? Vocês podem ver que em momento algum eu trabalho com um gráfico parado. A gente sempre especula as próximas movimentações, tá? Mas aqui é só como exemplo. Aqui, por exemplo. Se fosse simples assim, eu colocaria uma line aqui em sobrecompra. Quando batesse, eu botaria uma ordem de venda aqui. Isso faria a movimentação de baixa. Olha só, mas pegou aqui sobrevendido. Olha só, ele caiu um pouquinho, mas logo ele já retornou aqui a subida. Aqui entrou em sobrecompra, né? Sobrecomprado. Então você botaria uma ordem de venda para surfar essa movimentação de queda. Então, se fosse simples assim, a gente em sobrevenda entraria comprado e sobrecompra entraria vendido. Mas não é simples assim.
como a ondas de Elliott, tá? Ondas de Elliott, se fosse simples, 1, 2, 3, depois, é claro que aqui está pronto, né? Então, quando ela não estava pronta, eu conseguiria ter feito o quê? Eu teria feito aqui a onda 1, né? No caso, eu teria traçado a onda 1. A onda 2, eu teria traçado Fibonacci, né? E Fibonacci me dá os níveis característicos da onda, então eu teria como base essa região, como me deu aqui, por exemplo. Quando a onda 3 estava aqui, eu puxei a Fibonacci, ela me deu dois níveis, 38 e 50. Perdeu 38, logo ela veio buscar 50. Se perder 50, tá? Olha só. O que não pode acontecer da onda 4, como ela não está num padrão de leading, tá? De ending diagonal, que é uma das uma das poucas ocasiões em que a onda 4 pode entrar no território da onda 1, tá? Como ela não está dentro dessa condição, ela não poderia invadir o território da onda 1. Então eu tenho essa liquidez aqui e tenho aqui esse bloco de ordens aqui, ó. Tá? Esse bloquito de ordens aqui. Então se a gente perdesse 14 e 16, né, então a gente faria este movimento aqui, tá? Alinhamento de fluxo nessa região, para depois a gente conseguir aí surfar essa quinta onda, que a quinta onda, como a 3, ela foi uma onda estendida, buscou aqui 1,27% de FIBO, então, ou seja, a 3 foi estendida, foi maior do que a onda 1, logo, né, se eu pegar aqui, ó, este movimento aqui, ó, logo, 100% desta pernada aqui, 1, se eu projetar ela aqui para cima, desde o momento que ela está agora, se encontra, digamos que ela comece a corrigir para cima. A RND viria buscar pelo menos 24 dólares aí, a hora que o mercado inverter aí e começar aí esse bull run aí que, né, que todo mundo está esperando aí faz um bom tempo já, tá? Então, acredito que a princípio, boas notícias para a render, né? Porque seria um último ponto de parada, seria esse bloquinho de ordens aqui, tá? Aqui em render, na casa de 2,81. Tá? Acredito que ela venha mitigar aqui. Olha, são probabilidades, visto que se eu traçar Fibonacci dessa região até aqui, a gente deve estar trabalhando por cima de 38, se não trabalhando dentro da região de 38 e 50. Deixa eu só puxar aqui Fibonacci. Tá? Estamos aqui, ó. Olha que bacana. Esse 38 aqui, deixa eu só para despoluir o gráfico. Tá? Então, olha só, pessoal. Eu vou só reduzir, vou pegar um time frame menor aqui, tá? A gente está no semanal, isso aqui é uma visão macro. Esta estrutura aqui, ó, esta estrutura toda está trabalhando acima de 38%. Deixa eu só botar aqui para não confundir aqui, ó. Olha só, olha aonde que o preço veio buscar. 38%, o que me mostra que essa estrutura está extremamente forte e que a força compradora ainda está no comando. Logo, a minha maior probabilidade é de movimentação de alta e eu vir aqui completar essa minha quinta onda, tá? Desta perna impulsiva aqui, tá? Mas, como eu mencionei para vocês, eu tenho que ter, eu sempre tenho que analisar as duas pontas da corda, né? Se arrebentar a corda, para onde vai esse preço? Vai derreter? Aonde? Então eu entendo que nesta região tem liquidez, deixou muita liquidez aqui para trás, e que possivelmente ela vai estancar aqui nesse bloquito de ordens aqui em 2,81, e aí sim, com alinhamentozinho de fluxo, em time frames menores, a gente consegue aí surfar esta quinta onda. Beleza, entendi isso. Deixa eu só reduzir aqui por 4 horas, deixa eu refinar esse bloquinho de ordens, ver se eu tenho algo mais aqui para trás, que inclusive eu tenho, tá? Deixa eu ver se coincide aqui com o... Eu gosto de fazer isso aqui, pessoal. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, uma dicasinha aqui, tá? Eu tenho essa linha aqui, que é a mínima da semana anterior. Cliquei, tá? É uma linha dupla, tá? Então ela se estende pelos lados, lado esquerdo e lado direito do gráfico, e clico o Shift para ficar retinho. Aí eu consigo ver aqui, como se aqui fosse a mínima, né? É a mínima do candle, né? Aí eu consigo, daqui para baixo, eu sei que eu posso encontrar um bloquinho de ordens que possivelmente não foi mitigado, tá? Então eu tenho aqui, ó. Mas é muito, muito, muito singelinho. Aqui, ó. Deixa eu ver se ele foi mitigado esse bloco aqui. Já foi. Foi praticamente tocado aqui por essa região aqui. Eu permaneço sim, tá? Poderia pegar esse bloco de ordens aqui, ó, mas foi mitigado por essa região, então provavelmente este bloco aqui não seguraria o preço da render, tá? Não seguraria. Então, assim, visto que a gente tem aqui, ó. Deixa eu até botar no 4 horas aqui. Visto que a gente tem um canalzinho de baixa, e esses canais de baixa tendem a romper para cima, né, eu acredito que, pela maior probabilidade, né, como eu mencionei aqui no semanal, deixa eu voltar para o semanal aqui, essa estrutura está extremamente saudável.
estamos acima de 38, tanto é que o preço veio exatamente buscar essa região, né? Para quem sabe dar continuidade. Então a maior probabilidade é de a render segurar nessa região e continuar a subir. Mas como mencionei, eu trabalho com probabilidades, caso ele venha perder aqui o 4,16, tá? Ele venha capturar essa liquidez, quem sabe crave aqui nesse bloquinho de ordens, a probabilidade, porque eu tenho, além dessa liquidez de fundo, eu tenho uma trend linezinha aqui, ó, ainda. Isso aqui, ó. Então, isso aqui também é liquidez. Além desses fundos aqui, eu tenho essa trend line que também é liquidez. Então, o render viria buscar aqui, tá? Terminaria a quarta onda, alinhamento de fluxo para aí surfar essa quinta onda de Elliott em render, tá? Então, acredito nessa movimentação caso ela venha perder aí para render, tá? Mas a maior probabilidade seria de a gente estancar aqui nessa região que eu já mencionei lá no tempo gráfico de 4 horas e surfar a quinta onda aí. Então vamos aguardar aí as próximas movimentações de render, tá? Mas a boa notícia é que a render está saudável, está forte, né? Que o máximo que pode acontecer aí a gente ainda permanecendo, ele faria um flush, que 38 está aqui, só captura tudo essa liquidez e já faz alinhamento de fluxo e surfa aí essa quinta onda, tá? Isso que eu tenho aqui para RNDR a render. Então vamos para Dog Go to the Moon. Deixa eu ver aqui o que nós fizemos ontem. Vamos ver se ela... Olha o que eu mencionei ontem. Deixa eu só puxar para o ladinho aqui, tá? Aqui, só puxar para o ladinho. O que eu mencionei ontem? Capturaríamos essa liquidez aqui, tá? Estávamos nessa região. Acabou de capturar e ainda permaneço com o meu viés de vir fazer a captura dessa liquidez aqui, visto essa trend line que deixou aqui para trás, ainda permaneço com o meu viés aqui de ela, né, ter capturado aqui, né, acabou de capturar essa liquidez aqui, inclusive nós estávamos aqui ontem, se não me engano, ela quase fez a mitigação nesse bloquinho, fez aqui, quis esboçar uma reação, mas como eu mencionei, deixou liquidez, precisa pegar, né, e quem sabe agora ela venha a vir buscar o 463. É isso que eu especulo para Dog, tá? Deixa eu só puxar aqui, ó. Bacana que a gente tem o canalzinho de baixo, esses canalzinhos de baixo tendem a romper para cima. Estamos acima de 38 dessa estrutura que me diz que está forte. Então tudo confluencia. Pegou liquidez, cravou no order block acima de 38, bandeirinha de baixa, logo tendência de maior probabilidade de vir buscar aqui. Como mencionei, também preciso ter a minha segunda opção. Caso a gente perca esse bloquinho de ordens, não tenha força para segurar aqui 27,12, a gente viu que tem bastante ineficiência para trás, que inclusive, olha só, esse Fair Valley Gap aqui, ó, ele não foi mitigado nenhuma vez, ó, pode ver, ó, esse candle não tocou, nem esse aqui, ó, olha só, posso até dar um zoomzinho aqui, ó, ele não tocou, olha só, ele não tocou esse Fair Valley Gap, tá? Deixa eu até arrumar aqui, ó, fica certinho aqui, né? O que é o Fair Valley Gap? Né? Ineficiência, desequilíbrio do preço, que nada mais é do que uma junção de 3 candles, máxima desse candle com a mínima desse candle, então o intervalo desse candle aqui é um desequilíbrio que o institucional deixou no preço, tá? E que geralmente esses desbalanceamentos o institucional vem coletar. Então, como a DOG ela está muito fraca, a gente pode ver que ela está muito parecida com a Lobo aqui, ó, né? Ela pode fazer muito bem o quê? Ela pode mitigar esse bloquinho de ordem de 15 minutos, captura essa liquidez e depois ela volta a capturar essa liquidez aqui. Tá? Isso aqui é uma possibilidade, visto que eu já falei várias vezes já aqui no canal que para ela começar, para ela eliminar essa estrutura, esse viés de baixa em Dog Go to the Moon, precisamos trabalhar acima de 5,63, senão ela vai continuar caindo. Tá? Então update, então ela performou aí conforme a gente previu ontem, tá? Conforme nós analisamos, cravou o nosso bloquinho. Expectativa agora de ela vir aqui para cima, visto que nós já mencionei várias vezes, cravou um bloco de ordens acima de 38, né? Liquidez aqui, né, nessa trendlinezinha, bandeirinha de baixo, tudo confluenciando para de fato ela vir buscar aqui esse bloquinho de ordens junto com a máxima da semana passada, tá? Mas, como eu falei, probabilidade de se rompermos aqui, né, a gente já sabe que tem deficiência e que possivelmente ela venha buscar aqui o 23,37, tá? Mas ainda confio nesse movimento para cima. E Bitcoin também cravando aqui no nosso bloco de ordens conforme a gente havia analisado ontem, tá? Mencionei aqui na captura de liquidez desses fundos, chegando nessa região, fazendo alinhamento de fluxo, surfar movimentação aí de alta. E foi exatamente o que aconteceu. Se eu vir aqui o time frame de 4 horas, ó, aproveitar o gancho aqui, vai ficar comprido o vídeo? Vai. Mas se você tiver interesse, você vai ficar, porque o que eu vou falar agora é bem importante, porque eu falo de alinhamento de fluxo. Inclusive, tem vídeo tutorial no canal, dá um pulinho lá, assiste, porque é importante você entender. Quando o preço ele toca nesses pontos de interesse, é sempre importante a gente aguardar o alinhamento de fluxo. Aguardando o alinhamento de fluxo, você consegue se fazer essa movimentação
para, né, inclusive o nosso alvo está aqui nesse bloquinho de ordens no 15 minutos em 61,71. Ainda permaneço com esse meu viés, tá? Esse meu viés para 61, visto que ele capturou essa liquidez aqui, ou seja, como se eu tivesse pegado combustível nessa região aqui, tá? Inclusive, se eu passar o mouse aqui, ó, eu até aqui, ó, pegou a entrada. Tá vendo aqui quando eu clico aqui, ó, pegou a entrada. Quer dizer o quê? Que eu entrei nessa operação. Quando eu faço análise com vocês, pessoal, é por isso que eu falei, eu vou operar com vocês, eu vou mostrar minha banca, vou mostrar as coisas, mas eu preciso, né, que vocês me ajudem aí, o canal a ser divulgado aqui pela plataforma, e que eu vou sempre adicionar novos materiais e a gente vai trazer bastante novidades para vocês aqui. Então, se eu vir aqui para o gráfico de 5 minutos, como que eu consigo pegar esse alinhamento de fluxo, tá? Quando ele vai formando pivôs, aqui, que ele toca pivô, que ele toca nesses pontos de interesse, ele vai formando topos e não consegue renovar. Chega uma hora, né? Que é esse caso aqui, ó, ele fez o flush, detesto fazer isso aqui, não gosto de fazer, tá pronto, então é fácil de analisar, é fácil de mostrar para vocês, aqui, depois, sabe? É bom a gente fazer isso ao vivo, tá? Fazer isso aqui acontecendo na hora. Então, o trade que eu montei foi esse aqui, tá? Ele está rolando esse trade. Vocês podem me cobrar nos vídeos, tá? Eu até ia mostrar hoje para vocês aqui a Bybit, quando você clica ali, ela te dá um embleminha ali de quantos por cento você está lucrando na operação. Então, eu entrei em Bitcoin exatamente em 57,183,81. Então, memorize esse valor aqui, vocês vão ver que foi exatamente a entrada, tá? Que eu entrei no Bitcoin. E como que eu fiz essa entrada? Quando ele rompeu este topo aqui, ó, que ele fez esse pivô aqui, ó, eu tenho aqui, ele fez esse pivô de baixo aqui, ele rompeu aqui, ó, este topinho, ele fez o choque. Quando ele fez o choque, eu esperei o reteste desta estrutura. Mas olha só que bacana. Quando eu tô sendo bem sincero com vocês, tá? Quando ele rompeu aqui essa estrutura, tá? O choque, tá vendo que o candle começou a cair? Quer me dizer o quê? Que ele estaria formando topo. Eu já peguei a minha ferramenta de desconto, tá? É Fibonacci, nada mais é que Fibonacci, tá? E vim, já tracei aqui, ó. Então, uma das minhas entradas seria aqui em 56,768. Porém, o preço não chegou. Ele formou um novo topo. Aí, o que eu fiz? Puxei lá para esse novo topo. Caiu, não foi um topo verdadeiro. Já vou explicar tanto aqui como aqui não foi um topo verdadeiro, tá? Veio aqui, o preço não veio nessa situação. Aí o que aconteceu? Ele formou esse outro topo. Peguei meu Fibonacci e ajustei, tá? E não peguei nesse último candle aqui, quando ele faz esse flush aqui, ó. Eu não costumo colocar no flush, eu sempre coloco no fechamento do candle. E aqui sim, tá? A hora que eu... Tanto é que essa entrada aqui, ó, foi 10 e 10 da noite, tá? Eu montei essa operação aqui em cima. Era que hora? Era 7h50 da tarde, tá? E vou explicar para vocês direitinho uma hora, quando esse trade fechar, tá? Esse trade tá rolando, tá? Esse trade tá rolando com o meu alvo aqui em cima. No order block, tá? Geralmente, tá? Se coloca dessa forma aqui, o alvo, tá? Bota no início, no meio aqui, 50%. Eu sempre falo que mitiga 50%, mas como eu tenho um nível de relevância aqui, ó, de Fibonacci que eu trabalho, eu costumo sempre botar uns ticks abaixo, né? Porque o mercado às vezes dá aquela titubeada, né? Justamente porque sabe que as pessoas trabalham com os níveis de Fibonacci, às vezes costuma beliscar, mas não pega o teu alvo, a tua entrada, etc. Então eu costumo sempre botar um pouquinho abaixo, tá? Então, esse trade está acontecendo. A hora que eu tocar aqui, ele já tá, se eu tivesse colocado, ele já teria dado, se fosse um trade, pessoal, de 2 para 1, tá? Por exemplo, aqui, ó, já teria pegado há muito tempo. Deixa eu ver por que não tá. Ah, tá travado aqui. Aqui, ó. Olha só, se eu tivesse feito um trade de 2 para 1, por exemplo, olha só, já teria pegado há muito tempo. Então, teria sido um trade aí com sucesso. Mas, como meus alvos são no macro, eu botei aqui nessa regiãozinha um pouco abaixo aqui, tá? Não deveria ter mexido, porque vocês vão ver a saída, quando eu fechar o meu trade, vocês vão ver esse valor aqui, que vai fechar exatamente 61,14, tá? Eu costumo botar um pouquinho para baixo desses níveis de Fibonacci. E acontece, digamos, vou deixar rolar. Se for estopado, beleza, é uma situação. Não vou ainda levantar meu stop para zero. A hora que ele chegar aqui na casa, perto de mitigar esse bloquinho do order block, aí sim eu pego meu stop e jogo para cima. Porque ele pode aqui fazer uma correção, vir aqui voltar para o meu ponto de entrada e depois voltar a subir, tá? Mas esse aqui é um alinhamento de fluxo, que é assim que a gente faz, é uma dos métodos, tá? Que a gente consegue pegar esses movimentos no micro, stop no micro e um stop de 0,93, tá? Por um alvo de 6,7%, tá? Então é assim que a gente faz para pegar esses alinhamentos de fluxo. O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, curte, comente, compartilhe com o seu grupo Brabo de Network. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.